Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Química e hoje eu vou discutir um pouco com vocês sobre representações químicas. Então vai ser uma aula relativamente curta, tá? Mas eu considero ela bastante importante, né, para que a gente possa entender, né, as várias formas que nós vamos utilizar então para representar os compostos, né, e as substâncias, tanto substâncias simples como substâncias compostas. As compostos, tá? As substâncias normalmente vão ser representadas por suas que nós vamos chamar de fórmulas químicas. A fórmula química é uma representação a partir de símbolos químicos do que é aquele composto, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, e diz que a água ela é representada pelo símbolo H2O, pela fórmula H2O, aquilo é uma fórmula química da água, da substância água, né? Do composto água. Quando eu falo, né, que, por exemplo, a fórmula do gás oxigênio é O2, eu estou dizendo que, então, que a fórmula química daquele gás, daquela substância simples, é O2. E essa fórmula química ela é essencial para que a gente possa trabalhar com essa substância, para que a gente possa, por exemplo, representar ela dentro de uma reação química. Não tem como a gente, sempre que for fazer referência a algum tipo de composto, algum tipo de substância, utilizar sempre o nome dele, né? Vou aqui reagir gás hidrogênio com gás oxigênio para formar água, né, e representar isso através de uma equação química, ficaria muito complicado, né, ficaria muito complexo, ainda mais considerando que nós temos aí N compostos químicos que são nomes grandes, nomes complexos, né, então a gente trabalhar com o seu nome, ter que remeter aquele nome a uma fórmula, a sua composição é muito difícil. Então, normalmente, a gente prefere trabalhar já com a fórmula química daquele composto, em que já vai estar, então, ali com as informações do que ele é formado, né? Então, quais são os elementos químicos que compõem aquele composto e qual a proporção de cada elemento químico dentro daquele composto, tá? Então, essa representação simbólica daquele material é o que nós chamamos de fórmula química. Quando nós estamos falando de um composto molecular, essa fórmula pode ser chamada de fórmula molecular, né? Então, aquela representação da fórmula química de um determinado composto molecular é o que nós chamamos, então, pode ser chamado também de fórmula molecular, que vai nos dar, né, como eu acabei de falar, a proporção de cada um desses elementos dentro desse composto, tá? Dentro dessa substância, no caso, de uma substância simples. Então, a água, por exemplo, a fórmula molecular dela, né, está um pouco tampada aqui, né, mas vocês vão lembrar lá de outros vídeos que nós já fizemos, são 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, ou seja, então a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A molécula de N2, ele já vai ser formado por 2 átomos de nitrogênio ligados um com o outro, né? E aí eu vou ter então um exemplo de uma substância simples. Já a estrona, né, o hormônio feminino, ele tem dentro da sua constituição 18 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Repare que aqui, por exemplo, já tem uma molécula muito mais complexa do que a molécula de água, né, em que eu tenho ali uma cadeia carbônica com 18 átomos de carbono ligados um ao outro, tá? Vale a pena dizer também que essa fórmula, essa representação, repare, ela não me fala como está acontecendo as ligações dentro desse composto. Eu não tenho ali informação de como que esse átomo de carbono está ligado, se está ligado a um ao outro, se está ligado ao hidrogênio, quem está ligado ao oxigênio, tá? Então, essa informação não aparece nessa representação, né? Essa representação, então, da fórmula química ou a fórmula molecular do composto vai me dizer apenas a composição daquele material, né? E a proporção de cada elemento químico dentro daquele material. E, por último, o exemplo da testosterona. Repare que a diferença para a estrona, para a testosterona, é muito pequena, né? Eu tenho ali um aumento de 1 átomo de carbono e 6 átomos de hidrogênio apenas, e já temos uma diferença significativa em termos de características e propriedades desses 2 compostos, né? Um é o hormônio feminino, o outro é o hormônio masculino, tá? Outra forma, então, que nós podemos utilizar e que vai nos dar mais informações a respeito daquele composto molecular é a sua fórmula estrutural. A fórmula estrutural, observem, já me fornece informação do tipo de quem está ligado com quem. A quem que aquele átomo de carbono está ligado, a quem aquele átomo de oxigênio está ligado. No caso do hidrogênio, que sempre vai fazer apenas uma ligação química, é mais tranquilo de tentar, né, pensar com quem ele vai estar ligado, porque normalmente ele vai estar no final de uma ligação, né, nunca no meio do composto.
tá? Já outros elementos químicos que fazem mais de uma ligação pode gerar uma dúvida, né? Então, por exemplo, ali repare que está bem claro, né, que um carbono está ligado a 3 hidrogênios e também ligado ao oxigênio, e esse oxigênio, por sua vez, está ligado a um outro hidrogênio, tá? Esse é um exemplo do composto metanol, né? Então, observe que eu tenho aqui a sua fórmula molecular, CH4O, que me fala, então, que eu tenho um átomo de carbono para 4 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, no entanto, não me fala a fórmula com que eles estão ligados. Essa fórmula com que eles estão ligados vai aparecer aqui na nossa fórmula estrutural, né? A fórmula estrutural, ela também não me dá a geometria daquela molécula, né? Qual que é o ângulo de cada uma daquelas ligações, tá? Aquilo ali não é uma representação real daquela molécula no espaço, né? Ela não está realmente daquela forma no espaço, mas ela me fornece quem em cada átomo está ligado e qual o número de ligações que eu tenho entre cada um daqueles elementos químicos, tá? No caso, tá, do metanol, se trata de um composto orgânico, tá, um composto molecular orgânico, e dentro do grupo dos compostos orgânicos eu tenho uma série de grupos funcionais, tá, de compostos orgânicos que têm certas propriedades físico-químicas bastante semelhantes uma com a outra, né? Esse, por exemplo, tá, pertence a um grupo chamado de álcoois, né? Assim como o etanol que a gente utiliza, né, como combustíveis, né, automobilístico, o etanol que a gente utiliza como produto de higiene em casa, né, para higienizar as mãos e outros objetos, mas agora nesse período que a gente está passando, tá? Então pode ser interessante a gente apresentar a fórmula química desse composto já deixando claro algumas informações, como por exemplo a existência desse grupo, desse grupo de hidroxila, né, esse OH, tá? Então repare que eu posso também representar esse meu composto a partir do que nós podemos chamar de uma fórmula estrutural condensada. Nessa representação da fórmula estrutural condensada, eu meio que já passo, está representado ali como está feita essa ligação, tá? Então, nessa fórmula estrutural condensada, eu tenho aqui a informação de que esse grupo CH3 está ligado a um OH, né? Por mais que eu não deixe claro ali o tipo de ligação, né? Não está representado nessa fórmula condensada o tipo de ligação que há entre o carbono e os hidrogênios, o carbono e o oxigênio. Mas se eu tiver aí alguma informação, tá, prévia, eu vou saber determinar esse tipo de ligação, né? Se eu já sei, olha, o carbono ele vai fazer 4 ligações químicas, quando ele está num composto orgânico, ele vai fazer 4 ligações químicas. Então, se ele já tem ligado a ele 3 hidrogênios, então ele tem que fazer apenas uma ligação química com o oxigênio. O oxigênio faz apenas 2 ligações, então se ele já está fazendo uma ligação química com o carbono, ele só vai estar fazendo uma ligação química com outro hidrogênio, tá? Aqui tem um outro exemplo, tá, de uma representação de uma fórmula estrutural condensada, né? Então, ela pode vir dessa forma aqui. Repare que nessa primeira representação eu deixo claro os grupos, né, e a ordem com que esses grupos, então, vão aparecendo dentro da minha fórmula estrutural. Então, eu tenho ali um CH3, eu tenho um CH, eu tenho um CH3 ligado a este CH. Repare que esse grupo que vem entre parênteses, ele sempre vai estar ligado ao grupo que antecedeu ele, né? Então, esse CH3 entre parênteses é um grupo que está ligado a esse CH que o precede e que depois, então, vai estar ligado a um outro CH3. Ou também eu posso representar essa forma estrutural condensada dessa outra forma aqui, em que eu represento ali o meu CH, que vai ser meu grupo central, vamos dizer assim, né? Que vai ser meu carbono, ao qual vai estar ligado ali os outros 3 CH3, que nós vamos chamar de grupos metílicos. Então, eu posso representar dessa forma. Coloco o HC, né, que é o nosso grupo central, e ligado a esse meu carbono, né, do CH, eu tenho ali 3 grupos metílicos, né, 3 grupos CH3 ligados a ele, né. Então, eu tenho aqui uma representação da sua fórmula estrutural e acima, né, 2 representações de sua fórmula estrutural, que nós podemos chamar de fórmula estrutural condensada, tá? Eu esqueci de chamar a atenção para um detalhe, vou voltar aqui nesse composto. Sempre que nós estamos falando de uma estrutura molecular, tá, é comum também a gente perceber que sempre tem a existência de um elemento central. Neste caso aqui do metanol, por exemplo, é esse carbono, tá? Tanto o carbono quanto o oxigênio, né? Eles oferecem uma certa... mais para frente vamos entender por quê, né? Representam ali 2 centros desse meu composto molecular, principalmente o carbono, né? Porque é ele que está ligado ao maior número de elementos químicos, tá?
Então, assim, repare que eu sempre vou ter grupos, né, centrais, tá? No caso dos compostos orgânicos, como eu disse, há uma infinidade de compostos orgânicos possíveis, tá? Devido a essa propriedade do carbono, né, poder fazer 4 ligações e poder fazer ligações que nós chamamos de cadeias carbônicas, em que eu vou encontrar então várias possibilidades de ligar carbonos um ao outro, formando imensas cadeias carbônicas, e ainda podendo ter ainda outros elementos químicos que não sejam carbono e hidrogênio, como oxigênio, enxofre, nitrogênio, que vai ainda alterar ainda mais a composição desse meu composto orgânico. E por isso, então, algumas formas de representar esse composto orgânico de forma mais simples pode ser bastante útil. Uma delas é a estrutura de linha. A estrutura de linha, para representar os compostos, principalmente compostos orgânicos, repare que eu represento ali o meu composto, tá? Minha cadeia carbônica a partir de linhas, e no final de cada uma dessas linhas eu tenho ali um átomo de carbono, tá? Então, aqui, tá, eu teria aqui um átomo de carbono, ao final dessa linha reta eu teria outro átomo de carbono, ao final dessa linha reta outro átomo de carbono, e quando eu não tenho carbono ao final da linha, então eu represento aquele elemento químico. Então, repare que aqui eu não tenho carbono, eu tenho um hidrogênio. Então, para deixar isso claro, eu coloco o hidrogênio ali. Aqui ao final dessas duas linhas, eu não tenho também o carbono, eu tenho o oxigênio. Então, eu vou lá e represento o átomo de oxigênio também, né? Repare que aqui, no caso desse tipo de representação, né, então, quando eu tenho uma ligação química apenas, eu tenho apenas um traço. Quando eu tenho duas ligações químicas entre aqueles dois elementos químicos, eu vou ter dois traços. E no caso de 3 ligações químicas, eu tenho 3 traços, que é o número máximo de ligações que pode acontecer entre dois elementos, né? Eu não tenho mais do que 3 ligações acontecendo entre dois elementos químicos, ok? E aí também, mas Pedro, ali, beleza, eu sei que ao final da linha tem um carbono, e onde não tem carbono é o hidrogênio ou o oxigênio, mas e os demais compostos, né, os demais elementos químicos? Porque se a gente observar a fórmula química condensada, a fórmula estrutural condensada que está em cima, eu tenho ali vários átomos de hidrogênio que não estão aparecendo, então, nessa minha fórmula estrutural de linha. Esses outros átomos de hidrogênio eles são incluídos a partir do conhecimento prévio também de que o carbono fará 4 ligações químicas. Então, como eu sei que esse primeiro carbono, por exemplo, faz 4 ligações químicas e está fazendo apenas uma ligação com outro carbono, com esse carbono aqui, né, carbono que eu vou chamar aqui nesse caso, que dessa minha sequência que eu comecei de carbono 2, eu sei que esse hidrogênio, esse carbono, então, vai ter que ter ligado a ele 3 outros hidrogênios, tá, para poder completar suas 4 ligações. Então, esses hidrogênios são adicionados de forma metal, né? A gente, então, baseado nesse conhecimento prévio, a gente consegue, né, inferir ali que eu tenho aqui, então, um carbono ligado a esse carbono, 3 hidrogênios, que eu vou ter aqui outro átomo de carbono ligado a esse outro átomo de carbono, mais 2 hidrogênios, porque esse carbono já está fazendo 2 ligações químicas, e esse átomo de carbono tem apenas um hidrogênio, que é esse aqui, né, que está aqui já representado, né? E repare que então já vai ter as 4 ligações. Ele vai ter uma ligação química com esse outro carbono, uma com esse hidrogênio e 2 ligações químicas com o oxigênio. Tá? E o oxigênio, então, fazendo, por sua vez, suas 2 ligações químicas que ele vai fazer, né, para ficar estabilizado. Tá? No caso, as 2 ligações químicas com esse mesmo carbono aqui. Ok? Quando a gente trata, então, de isso para compostos moleculares, tá? Então, eu vou ter essa variedade de formas de apresentar. No caso de compostos iônicos, esses compostos iônicos vão ser formados por aglomerados de íons, né? Eu não tenho, então, como eu já chamei a atenção antes, uma estrutura de molécula para compostos iônicos, né? Eu tenho um aglomerado de íons que vai formar ali uma estrutura, né? Uma rede cristalina, então, daqueles íons ali. E aí eu vou ter, então, o que nós chamamos de compostos iônicos. Então, os compostos iônicos também vão ser sempre representados com uma fórmula química, tá? Mas eu nunca vou poder chamar, tá? Dizer que essa fórmula que eu estou representando o composto iônico é uma fórmula molecular, porque ele não representa uma molécula. Ele representa apenas a proporção química daqueles elementos químicos, daqueles, né, desses átomos, desses íons, no caso, dentro daquele composto, tá? Então, dentro do composto NaCl, ou também chamado de cloreto de sódio, eu tenho um íon de sódio para cada íon cloreto. Então, como eu não tenho ali uma estrutura, tá, uma molécula NaCl, né, eu tenho um aglomerado de íons, o número de cada um desses íons vai depender do tamanho desse meu material. E aí, quanto mais materiais eu tenho, vai aumentando sempre de um íon de sódio para um íon de cloreto. Diferente para quando eu tenho um composto molecular. Quando eu tenho um composto molecular,
Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o metanol, tá? Que foi uma das menores moléculas que eu utilizei aqui, né, nessa aula de hoje. Para cada, eu não consigo aumentar dentro de uma amostra de metanol, tá? Então, imagina que eu tenho um recipiente repleto de metanol líquido e vamos supor que dentro daquele meu recipiente eu quero aumentar apenas um átomo de hidrogênio do metanol. Não tem como, né? Para que eu tenha apenas metanol, eu preciso aumentar mais uma molécula de metanol. Então, eu vou aumentar ali, caso eu acrescente mais uma molécula de metanol, eu vou acrescentar então um átomo de carbono, mais 4 de hidrogênio, mais um de oxigênio, né? Ou seja, quando eu aumento aquele tamanho, né, daquele meu material, eu tenho que aumentar no mínimo mais uma molécula inteira daquele material. Diferente quando eu tenho um composto iônico, né, que eu tenho que acrescentar, então, consigo aumentar, vamos dizer assim, né, de íons e íons, lógico, de par de íons, né, de forma que eu não consigo acrescentar íons soltos, né, eu não consigo acrescentar apenas o íon cloreto, tá? Porque senão eu vou ter um composto eletricamente instável, né, porque não vai estar neutro, tá? Ele vai estar com uma carga negativa, vai estar eletricamente carregado negativamente. Então, quando eu acrescento um íon negativo, um íon cloreto, eu preciso acrescentar um íon de sódio também, tá? Mas repare, então, que a fórmula estrutural, né, a forma de perceber a formação desse composto é bem diferente quando comparado aos compostos moleculares. Ok? Por hoje é só, tá? E nos vemos, então, na próxima videoaula.